A paz do Senhor Jesus, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você for ver e assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra. Esse capítulo 8 de Mateus que estaremos lendo hoje fala sobre muitas curas divinas. Se você crer no Senhor Jesus, se você estiver passando por alguma enfermidade, você estiver passando por alguma dificuldade, creia esta palavra. O mesmo Jesus que antes curava, cura hoje e vai curar sempre, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode curar as enfermidades mais terríveis que existem na terra. Ele que fez, aleluia, todas as tuas células, Ele pode tirar e Ele pode colocar. Ele é o dono de todas as coisas, Ele faz o que Ele apraz. Então, se você crer nele, lembra que a gente leu ontem que pede, recebe? O que busca, encontra, o que bate, se abre. Então, se você crer nessa palavra, assim como ele fazia muitos milagres, hoje ainda faz. Eu sou um milagre de cura de câncer. E hoje estou aqui. Já faz muitos anos, eu tinha 24 anos quando eu fui curada de câncer. E hoje já tenho 43 anos. Então, o nosso Deus cura. Ele cura. Quando há um propósito, ainda na terra ele cura. Quando não há, quando Deus já faz porque ele precisa que o mundo sobrenatural se mova, ele recolhe. Mas quando ele há um propósito, se tu creres, ele cura. Amém, queridos? É desse jeito. Mateus capítulo 8. Se você não é inscrito no canal, eu peço para você já se inscreva no canal, né? Ative o sininho para você receber a notificação do YouTube e deixe o seu like já no começo do vídeo. Já quero agradecer, porque não dá para saber quem que coloca o like, né? Só dá para saber as quantidades de like, mas aquele que deixar o seu like, Deus abençoe. Grandemente é Ele que pode recompensar. Amém, queridos? Deus vos abençoe. Vem comigo ler Bíblia. Vem comigo ler Bíblia nessa maravilhosa quarta-feira. Aleluia! E o Senhor Jesus vai falar com você, assim como fala comigo todos os dias. Eu creio que hoje será a tua vitória. O Espírito Santo de Deus te toca onde você estiver. Aonde você estiver, se você tiver algum parente que está enfermo, envie esse vídeo para esse parente, porque o Senhor Jesus, Ele é todo-poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele te vê e Ele te toca. Basta nós exercitar a nossa fé. Amém? Lembra que fé não é um sentimento? Ela é um comportamento. Eu me decido a crer naquele que pode todas as coisas, naquele Deus Todo-Poderoso que está atento, com seus ouvidos atentos para me ouvir. Certo? Capítulo 8 de Mateus, nesse dia 4 de dezembro, que diz assim: a cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o. Olha só o segredo aqui, Tá enfermo, chegou, aproximando-se, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele era um leproso. Aleluia. Antigamente, as pessoas eram muito tocadas com esse mal da lepra, né? E hoje não é diferente. Muitos são tocados pela lepra da murmuração, né? Pela maledicência, que também precisa de purificação, mas na alma, na língua, né? Mas esse precisava de purificação no seu corpo porque ele era leproso. Versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Ele perguntou: se quiseres, pode purificar-me? Olha só como nós devemos chegar no Senhor. Lembra quando nos outros vídeos eu falei que a gente não pode chegar impondo a Deus, mas sim com humildade, para que Ele faça o que Ele lhe apraz, e nós falando também com sinceridade o que nós queremos?
Olha só, ele disse, Senhor, aproximou-se e o adorou. Adorou como Senhor. Já reconheceu ele como único e suficiente Salvador, como Senhor. Primeiramente, queres um milagre? Não adore a dois deuses. Não adore a imagens, não adore a outros deuses. Adore somente a Jesus que morreu na cruz do Calvário por ti e ressuscitou. Foi por isso que ele veio. Aleluia, Jesus. Ó, e tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, reconheceu o senhorio do Senhor. Se quiseres, reconheceu que é a vontade de Deus. Podes purificar-me? Claro que ele pode, olha só. Ele botou, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero. Fica limpo. Aleluia, Jesus. Aleluia, que o Senhor possa te tocar e que tu entenda como que é esta oração sincera e Ele vai te curar. Aleluia, e imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Por que o Senhor falou assim, irmãos? Tem que entender por quê. Porque eles acham que o Senhor, porque veio fazer a nova aliança, ele veio para desfazer tudo o que Deus tinha falado com Moisés. Pois se é o mesmo Deus, ele não pode, ninguém vai ao Pai senão por ele, e os três são um só. Só que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós e veio para fazer a transformação, porque a antiga aliança não foi totalmente perfeita para os homens, não purificava pecado. Mas até então, ele não podia chegar e desfazer todas as suas próprias obras. Ele tinha que ser o sacrifício perfeito lá na cruz. Ele precisava rasgar o véu, rasgar o seu corpo, rasgar a sua... para poder o sangue correr no madeiro, para ser o cordeiro perfeito. Então ele não podia chegar e desfazer tudo que havia feito antes. Os irmãos estão entendendo? Então aqui ele disse, não, vai lá e faz e conforme a oferta de Moisés, chega no sacerdote, faz a expiação do pecado, que tu já está limpo, tu já foi curado. Porque não era ainda a hora dele totalmente abrir. Ele começou na humildade mesmo, sabe? Quando até o próprio Deus mostrou humildade aqui, reconhecendo que o tempo era necessário. Então aqui ele foi e pediu ainda para não dizer a ninguém. Mas ele já sabia, o leproso sabia que quem tinha tocado nele foi algo sobrenatural, porque ele foi curado na hora. E antes, na expiação de pecado, não acontecia isso, né? Mas nós vamos entender um pouquinho mais para frente, com mais precisão isso. A cura do criado de um centurião. Versículo 5 do capítulo 8. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando. Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, meu criado paralítico, sofrendo horrivelmente. Mas com certeza era um criado que deu muito prazer ao seu senhor, porque um senhor pedir por um criado era algo bem difícil de se ver. Mas este centurião, ele foi atrás da cura para este criado, né? Versículo 7. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele reconheceu que o que ele vivia dentro do seu lar, que ele seguia ordens, né? E também ordenava, que eles não reconheciam Jesus como o rei. E se ele se mostrasse crente em quem era o Senhor, talvez, né, teria a reputação dele em jogo.
Só que uma conversa dele sincera com Deus, com o Senhor, muda tudo. Ele disse: Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra. Ele creu tanto na palavra do Senhor Jesus, que o meu rapaz será curado. Ele entendia que o Deus que estava na frente dele era o Deus de perto, o Deus de longe, onisciente, onipotente, onipresente aqui, ó. Por quê? Porque ele cria que o Senhor não precisava nem chegar perto para tocar. Ele cria que sobre a palavra, no vento, iria chegar lá onde o servo dele estava e o servo seria curado. Irmãos, que fé! Olha só o comportamento da fé. Ele decidiu crer que Jesus curaria através de uma palavra determinada. Oh, meu Deus do céu! Como é bom a gente crer, irmãos. Se você crê que através desse vídeo que você estiver escutando agora, nós vamos orar e você será curado. Se você crê que Jesus pode chegar aí agora, o Espírito Santo, e te tocar, seja qual for a enfermidade, seja onde tu estiveres, o Senhor te levanta, o Senhor te cura, te restaura, te transforma. Oh, aleluia! Glória a Deus. Versículo 9. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Olha só, ele estava dizendo: Senhor, tu sabe que eu sou sujeito à autoridade, né? Ó, tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ele quer dizer: eu tenho autoridade sobre os meus servos. Eu também sou um homem sujeito à autoridade, teria alguém acima dele. Ele falou tudo, ele foi sincero com Jesus. Não posso te levar à minha casa, não sou digno. Todos na minha volta não acreditam em ti, mas eu acredito, conforme uma palavra tua, meu servo será curado. Foi isso que ele quis, ele falou isso aqui. Versículo 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Por quê? Porque ele creu de uma maneira, ele exercitou a fé dele de uma maneira que não era necessário o toque das mãos do Senhor Jesus, nem o olhar. Era só necessário uma palavra, bem longe do servo dele, mas seria profetizado a cura e ele já cria que o Deus Todo-Poderoso iria curar. Meu Deus, que fé gloriosa, irmãos. Versículo 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. É nós, irmãos, olha só. Olha só. Muitos vão crer, igual este centurião, era isso que ele estava dizendo. Digo-vos, muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. Olha só, irmãos. Exercite a sua fé. Aleluia. Eu decido ter fé no Deus que pode todas as coisas, somente nele, e tudo vai ser feito conforme a nossa fé. Tá aqui, ó. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Você entende o poder do teu Deus? Você entende? Aleluia, Jesus, sou glória. Versículo 14, a cura da sogra de Pedro, né? Pedro era casado, tinha sua sogra. Aleluia. Versículo 14, nosso amado Pedro, o primeiro pastor, né? Pedro, apacenta minhas ovelhas. Então, nosso amigo Pedro, nosso pastor, que o Senhor deixou lá na primícia da igreja, o caminho,
ele era casado, porque aqui fala da sogra dele, ó. Viu a sogra, ó, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-los. Ah, que coisa linda, meu Deus. Uns é só a palavra, outro ele chega e toca. Oh, que ele possa te tocar nesta manhã, aleluia, nesta tarde, nesta noite, nessa madrugada, seja qual for o horário. Vem comigo ler Bíblia, se alimenta desta palavra que pode te curar neste momento de qualquer enfermidade, seja física, emocional, espiritual. Ele pode te tocar nesta hora, aleluia. Sinta, seja curado em nome do Senhor Jesus. Versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados. Olha só, ele liberta. E ele meramente com a palavra expeliu os demônios e curou todos os que estavam doentes. Expeliu os demônios, disse, ó, em nome do eu acredito que o Senhor ele expulsava os demônios em nome do Pai. Mas ele expelia os demônios e os espíritos, e aqueles que estavam doentes eram curados na mesma hora. Eu vos ordeno. Lembra quando ele falou lá em Mateus 4? Para trás de mim, Satanás. Só a ele adorarás. Só a Deus adorarás. Então, ele sempre adorou ao Pai. E João fala que ele sempre era ouvido pelo Pai. Por isso, ele sempre fazia o que agradava ao seu Pai. Por isso que o seu Pai sempre o ouvia. É desse jeito. Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Sempre a palavra se cumprindo, irmãos. E ele mesmo tomou a nossa enfermidade e carregou com as nossas doenças. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que coisa mais gloriosa, irmãos. E a gente entende que é desse jeito. Quantas vezes estamos orando e sentindo, às vezes até o que a outra pessoa sente. Às vezes a gente vai orar por alguém, sente o peso da angústia, sente a enfermidade e vamos orando e vamos repreendendo em nome de Jesus, porque assim acontecia com o nosso mestre. Ele carregou sobre ele as dores, as enfermidades do mundo inteiro, irmãos, até a cruz do Calvário. Oh, Espírito Santo, quanta gratidão a este Deus vivo. Só Ele fez isso, irmãos, mais nenhum Deus fez. Tire esta falsa fé que está te fazendo tu perder o céu. Aleluia. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Ó, versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei, para onde quer que fores? Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele foi sincero com aquele homem. Quem me segue, um dia eu estou aqui, outro dia eu já estou noutra margem, no outro dia eu já estou lá. Aonde o Senhor me manda eu vou, se Ele me manda eu ir eu venho, se Ele me manda é assim. Quem faz a vontade do Senhor não fica permanente num lugar só. Por isso eu preciso destacar isso aqui. O Senhor falou bem forte isso aqui. Nem sempre você vai ficar no mesmo lugar que o Senhor te colocou. O Senhor vai te mover. Você está prestes a entender que o Senhor vai te mover para onde Ele quer? Foi isso que Ele falou aqui no versículo 20 com aquele homem, né? Deixa eu ver aqui. Então aproximou-se dele um escriba. Ó, falou para o escriba. Versículo 21. E outros
E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus mortos. Ai, é forte isso aqui, irmãos. É forte, por quê? Porque depois que o corpo volta ao pó, né, ainda que esteja honrarias e respeito e tristeza e angústia, o Senhor foi muito, colocou à prova aqueles homens, né? Por quê? Porque uma vez que sem o fôlego da vida, para Jesus, para cumprir o propósito de Jesus, já foi. Aquela alma, aquela pessoa que já morreu, agora vai simplesmente esperar a eternidade. E ele tem pressa de quem está com o fôlego de vida, vá fazer para o Senhor. Então, não fique com a dor do passado. É difícil, é difícil. Mas tente entender, se o Senhor já recolheu, se o Senhor já fez o que lhe apraz, porque Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos, Ele é o juiz dos vivos e dos mortos, só Ele pode julgar. Vamos entregar o nosso sentimento ao Senhor e entender que o dia de amanhã não pertence a nós. Hoje a irmã Mary está aqui, amanhã a irmã Mary pode não estar. Então chorar, sofrer por um ente querido, amém? A gente é carne, a gente é ser humano, mas tocar a vida como o Senhor falou aqui, ó. Segue-me, segue-me. Porque os mortos enterram seus mortos. Ó, entendeu? Então, ele quis dizer o quê? Deixa o que já foi. O corpo tombou para a terra, o pó, do pó foi criado para o pó, volta. O espírito volta a Deus que o criou. E a alma que temos que saber se nós angariamos a salvação ou a perdição. Então, Jesus foi muito verdadeiro com aqueles homens que queriam seguir. Será que nós vamos estar seguindo Jesus, indo à igreja, fazendo a obra de Deus, mas se algo de errado vir, ou que não seja o desejo do coração da gente, for o desejo do coração de Deus, recolher um ente querido, nós vamos parar a nossa fé? Nós vamos deixar de segui-lo? Porque algo aconteceu? Sabemos que esta é a vida? Não, queridos, nós temos que continuar seguindo a Jesus. Um dia vai chegar para nós também. Aquele se foi, um dia vai chegar para mim e um dia eu tenho que estar pronto, obedecendo a Jesus. Não é fácil. Muitas vezes ouvi uma palavra assim, mas esta é a pura verdade. Seguir a Jesus em qualquer circunstância, mediante até a morte de um ente querido, seguir a Jesus. Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Olha só, quem é o Senhor dos ventos, né? Então ele estava dormindo. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. Aleluia! E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? O teu Deus, ele tem poder para acalmar os ventos, seja qual for o vento que está batendo na tua porta, na tua casa, mas se a tua casa estiver edificada na rocha, lembra, o vento não a destrói, mas se estiver na areia, vem a chuva, vem o vento e ela tomba. Por isso edifique a sua casa espiritual sobre a rocha que é Cristo, tenha fé nele, somente nele, que os ventos podem bater no seu barco e ele não vai a pique porque tu crês naquele que pode todas as coisas, no Senhor dos ventos. E ele acalmou o vento, acalmou o mar e fez-se grande bonança. E eles começaram a admirar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Os discípulos que andavam com ele. Mas primeiro eles tinham que entender quem de fato era ele que andava com eles.
Então eu quero te perguntar, meu querido, quem é o Jesus que tu tens crido que anda contigo? Ele pode acalmar este vento. Aleluia, Ele pode curar a tua enfermidade. Ele pode acalmar este mar, estas ondas que parece que não tem mais fim. Ele pode. Exercite a sua fé em Cristo Jesus. Oh, aleluia! A cura dos 2 endemoninhados gadarenos. Ninhos de demônios, né? Quando fala endemoninhados, é ninhos de demônios. São legiões de demônios nesta pessoa, agindo de várias formas, sabe? Hoje eles colocam vários nomes para as pessoas que estão com várias legiões, né? Mas nós entendemos que hoje os espíritos atormentam muitas pessoas. E tá aqui, ó, versículo 28. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoninhados, saindo dentre os sepulcros, ó, e tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Estes gritaram: que temos eu contigo, ó Filho de Deus? Porque os demônios conhecem quem são os filhos de Deus, irmãos. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha só, como eles sabem que o tempo deles vai chegar, irmãos. Eles sabem que todo o inferno e todo aquele que não crer em Jesus será lançado no lago de fogo no juízo final. Eles sabem disso porque o Senhor falou. Então, ele pega e fala na boca daqueles endemoniados: ó Filho de Deus, temos eu com nós contigo? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhes rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Oh, meu Deus. Versículo 32. Ele falou: pois ide. Olha só, a autoridade do Senhor Jesus. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Agora eu lhe pergunto: demônio perece, irmãos? Ele volta para o abismo. Pereceram foi os porcos, né? Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram a todas estas coisas e o que aconteceram aos endemoninhados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Porque eles achavam assim, né, que o Senhor fez com que aqueles porqueiros perdessem a manada de porcos. Eles estavam olhando só para a perca material. Mas se olhasse para o tormento que eles passavam, que eles não conseguiam nem ir nos sepulcros, porque aqueles demoniados ali saíam dos sepulcros e atormentavam, não deixavam eles chegar ali, né? Então eles tinham que ver pela libertação, mas tem gente que não visa a libertação, visa o poder aquisitivo, visa que está ganhando algum dinheiro, então deixa lá numa cadeira de rodas, deixa lá atormentado de espírito dentro de um quarto, vai tacando remédio, vai entupindo de drogas, e não prefere ir levar numa igreja para ser liberto, para ser tocado pelo Espírito Santo, para ser curado, porque não acredita que o Senhor pode tirar desta miséria, né, desse tormento. Então essa cidade pediu para que o Senhor se retirasse dali, ainda que a salvação tinha chegado para eles. Queridos, vamos ficar com esta palavra no dia de hoje. Amanhã, mais curas para nós lermos, coisa mais linda, capítulo 9. Vem comigo ler Bíblia. Não esqueça de deixar o seu like e Deus vos abençoe.
creia no Senhor Jesus. Ele pode tudo fazer. Amém?